de afirmações de fé, porque no fundo é isso que nós fazemos, são afirmações de fé a Deus. Vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia e vamos ver o que é que a Bíblia nos pode ensinar hoje, nesta tarde. Gostava de deixar uma palavra de encorajamento a todos nós, vinda da palavra de Deus. Salmo 37. Tenho estado a falar sobre uma igreja saudável, uma igreja que respira saúde. Tenho estado a dizer que igreja são as pessoas, somos todos nós, é o somatório de cada um de nós. E que é a soma de todos nós em conjunto que forma a igreja. Então estamos a ver o que é que são características de uma igreja saudável e como é que nós podemos ser uma igreja saudável. Portanto, mais uma vez, lembro que isso passa pelos indivíduos, não é? Cada indivíduo que faz parte desse corpo, faz parte desse grupo de pessoas que chamamos de igreja, é da vida de cada um dos indivíduos que vem a saúde de uma igreja. Hoje quero falar sobre o descanso crônico. Descanso crônico, porquê? Vocês sabem muito bem que a palavra crônico significa permanente e demorado no tempo, não é? É aplicada à saúde e significa algo, normalmente é aplicada às doenças, significa uma doença que é demorada no tempo, não é? Que se manifesta ou vai se manifestando ao longo do tempo. Ora bem, por vezes nós somos cansados e desgastados no tempo, portanto, manifestamos muitas vezes na nossa vida um cansaço crônico. Mas hoje quero mostrar através da palavra de Deus como é que o descanso, como é que a paz pode ser uma constante na nossa vida. Pode ser uma constante na nossa vida. Deixem-me dizer o seguinte no início, é que as consequências de viver constantemente cansado são consequências importantes que devemos ter em conta. Em primeiro lugar, é a nossa saúde e a nossa qualidade de vida que sofre. Se andamos sempre cansados, a nossa saúde e a nossa qualidade de vida vai sofrer ou vão sofrer com essa situação, essa realidade, não é? Porquê? Porque quando estamos cansados, quando estamos estressados, e aqui hoje vou focar mais no cansaço emocional, tá bem? Porque cansaço tem várias fontes. Há várias coisas que causam cansaço. Até o que nós fazemos com o nosso tempo, a forma como gerimos o nosso tempo, causa cansaço. A maneira como nós nos ocupamos causa cansaço. Portanto, o tipo de tarefas e de ocupações com que nós ocupamos a nossa vida causa cansaço. Portanto, há muita fonte de cansaço, da qual hoje não vamos focar e falar tanto, mas hoje vou focar mais no cansaço emocional. E o cansaço emocional também é importante. Também é importante e tem consequências. Portanto, a primeira consequência é a nossa própria saúde. Sabem que o stress, eu fiquei a saber, tenho ouvido de vez em quando pessoas da área da ciência e que dizem que uma das principais causas do cancro, por exemplo, é o stress. É o stress, a má gestão do stress na nossa vida, não é? Isto também para não falar, por exemplo, de uma outra consequência na saúde, que é debilitar o nosso sistema imunitário. Nós apanhamos muitas doenças mais facilmente porque o nosso sistema imunitário está cansado. E uma das coisas que contribui para isso é o cansaço emocional, que vem da maneira como nós gerimos, ou não gerimos, muitas vezes não gerimos o stress, os estresses da vida. Segunda consequência do cansaço é que se nós, e lembrem-se, estou a falar do cansaço e da fadiga crónica, não é? Não estou a falar do cansaço normal, porque é normal ficar cansado. Somos humanos, ninguém é de ferro, não somos seres angelicais, somos seres humanos. Então é normal a gente cansar-se. Mas estou a falar do cansaço crónico. A segunda consequência é que nós não conseguimos dar o nosso melhor àqueles que verdadeiramente precisam de nós. Ok? Aqueles que verdadeiramente precisam de nós, quem são? Talvez a nossa família, que são as pessoas que nos são mais allegadas,
A esposa, o marido, os filhos, as pessoas que precisam mais de nós, pode ser um amigo, pode ser também um colega de trabalho, seja o que for. No nosso círculo de influências, temos as pessoas que mais precisam de nós. E pode ser também a nossa igreja. Pode ser também a nossa igreja que mais precisa de nós. Mas a questão é que nós não conseguimos dar o melhor enquanto temos esse tipo de cansaço crónico que sempre se manifesta ou manifesta-se de forma contínua. E como é que ele se manifesta? Irritação constante, a pessoa está sempre tensa, está sempre irritada, manifesta-se também através de desânimo constante, a pessoa está sempre desanimada com a vida, pode-se manifestar através de murmuração constante, ou seja, a pessoa nunca está satisfeita com nada na vida. Pode-se manifestar também através da falta de expectativa de futuro, falta de esperança, e pode-se manifestar ainda na falta de entusiasmo e de sonhos. E às vezes nós presenciamos isso quando estamos uns com os outros ou quando estamos com outras pessoas. Sentimos um desgaste emocional, uma falta de entusiasmo, falta de alegria, falta de sonhos, falta de expectativa em relação ao futuro. As pessoas reclamam muito, queixam-se muito constantemente, parece que estão sempre em baixo, sempre deprimidas, veem a vida sempre com uma perspectiva negativa, ficam muito sensíveis, às vezes até basta fazer um comentário qualquer, assim em falso, que a pessoa fica na defensiva, fica conflituosa, quer arranjar conflitos. Tudo isto são sinais de uma pessoa que está com um cansaço crónico. Um cansaço que está a durar muito no tempo e que se manifesta com regularidade. Olhando para a consequência na família, por exemplo, uma das coisas que me preocupa a mim particularmente é, por exemplo, não ter energia para responder, digamos, aos apelos e à necessidade das minhas filhas e da minha esposa de terem o melhor da minha parte, de receberem o melhor da minha parte. Elas às vezes vêm com entusiasmo. Papá, olha para isto, papá, ouve isto, papá, isto e aquilo. E se eu estiver cansado constantemente, eu não vou conseguir corresponder com entusiasmo para as minhas filhas. E elas vão perceber, mesmo com a tenra idade que elas têm, elas vão perceber que alguma coisa se passa. O nosso pai não está a conseguir responder com entusiasmo. E às vezes também há uma resposta falsa, não é? Uma resposta esforçada, muito esforçada, porque... E nós notamos que é uma resposta que não vem lá de dentro. Fazemos um sorriso assim, meio amarelo, meio disfarçado, e as pessoas percebem, não há entusiasmo no fundo do coração desta pessoa. Não há realmente entusiasmo e paixão. Ela está a esforçar, está a forçar um sorriso, está a forçar uma correspondência. O cansaço tem esta consequência. Portanto, podemos concluir que se estamos constantemente cansados, ficamos com pouco para nós próprios e ficamos com pouco para dar aos outros. E a realidade é que muitas vezes estamos cansados. Eu tive uma conversa que me estimulou muito também a pensar neste assunto durante esta semana com um colega que não é pastor, mas é um líder de uma organização evangélica que trabalha com crianças, e estávamos a conversar e ele, por causa da natureza do trabalho dele, ele vai por muitas igrejas e contacta com pessoas de muitas igrejas, porque ele é um evangelista de crianças. Então ele não está propriamente a trabalhar com uma igreja só, ele colabora com todas as igrejas. E ele disse-me: Marques, eu sinto as igrejas cansadas. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão muito cansadas. Eu disse: é verdade. Eu concordo contigo, eu também noto isso. As pessoas estão muito cansadas, não é? E com este tipo de cansaço não conseguimos fazer nada. Então, quais são as pistas que este texto que nós vamos ler agora nos mostram de onde pode estar a vir o cansaço emocional e também o caminho para solucionar o cansaço emocional contínuo, crónico. Para que em vez de cansaço crónico,
nós possamos manifestar descanso crônico. Se é que se pode usar essa expressão. É uma expressão usada por mim, tá bem? Não vão procurar isso em livros, porque eu inventei isso. Portanto, inventei essa expressão. Não vem da ciência, não existe, se calhar. Mas é para dar a ideia de que é possível, apesar de que nós podemos ficar cansados, porque é normal, é possível manifestar de uma forma crônica um descanso, uma paz, uma alegria, um entusiasmo com a vida, uma perspectiva de futuro, uma esperança, um ânimo que depois contagia as outras pessoas à nossa volta. Quando falam connosco, uau, eu estava tão embaixo, mas só falar com aquela pessoa mudou o meu dia. Mudou o meu dia. Isso é importante porque as pessoas precisam. Precisamos todos de ânimo, de entusiasmo. Senão volte Jesus e acabe tudo e vamos embora de uma vez. Porque senão, por que viver, não é? Se for para viver triste todos os dias, para que viver? A vida não tem graça assim. Mas vale Cristo voltar e acabar tudo e vamos embora. Portanto, vamos ver aqui algumas pistas do texto. O que é que o texto diz? Portanto, Salmo 37, eu acho que vocês já abriram. Eu, entretanto, ainda não abri. Mas vou já para lá, está bem? Não me demoro muito. Salmo 37. Primeira coisa que o Salmo diz, que dá uma pista de onde pode estar um dos problemas e também, ao mesmo tempo, a solução. O problema e a solução. Acho que na mesma frase podemos encontrar o problema, a fonte do problema e também a solução. O texto diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Portanto, malfeitores são aqueles que fazem o mal, não é? Nem tenhas inveja dos que obram ou dos que operam a iniquidade. Não te indignes e não tenhas inveja. Duas coisas. Não te indignes e não tenhas inveja. Nós todos achamos que temos uma razão para estar indignados. Ou com os políticos, ou com os empresários, ou com o nosso familiar que nos chateia muito. Nós todos achamos que temos motivos para nos indignarmos. E talvez até temos. Não é falso que não tenhamos. Talvez até temos. Mas cuidado. O te indignares continuamente com alguma injustiça ou alguma pessoa que pratica injustiça, não é isso que vai solucionar as injustiças. Ao canalizares a tua energia na indignação, tu estás a desgastar o teu coração com coisas que eventualmente não podes fazer nada em relação a elas. A pessoa que te quer mal, que fala mal de ti, ou a pessoa que é simplesmente má, mesmo que não tenha a ver contigo, mas que prospera na sua vida, ela te deseja mal, mas não é o pensares muito nela, não é o te focares muito nela, que vai fazer com que ela pense menos mal de ti. E sabem, muitas vezes, essa pessoa nem está nem aí preocupado com a tua condição. Mas tu estás tão preocupado com ela. Tu estás tão preocupado com os que fazem o mal, com as injustiças no mundo e assim por diante. Oh, meus caros, isto é um caminho para o coração ficar desgastado e cansado. Constantemente indignado. Por outro lado, ele fala da inveja destas pessoas. A inveja é um problema, sabem? A inveja é um dos principais problemas, é um dos principais obstáculos à paz no nosso coração, à saúde no nosso coração. A inveja. Sabem porquê? Qual é que é a raiz da inveja? Há duas coisas que eu vejo como raiz da inveja. Em primeiro lugar, a insatisfação com as coisas que tu tens. A falta de foco naquilo que tu tens, que Deus te dá, que é teu, que Deus pôs à tua volta ou pôs na tua vida. Não valorizas aquilo, não presta, não tem valor. Tu queres outras coisas. Portanto, esta é uma das fontes da inveja. A ingratidão e a impossibilidade de estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Segunda raiz da inveja, o estar demasiado com os olhos na vida dos outros. Tu tens a tua própria vida, tens os teus próprios desafios, projetos,
coisas para fazer para ti, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para a tua igreja, para o teu círculo de influências. Tens energia que podes canalizar para melhorar a tua condição. Mas tu estás o tempo todo com os olhos focados na vida dos outros. E o que é que isso leva? Tu começas a cobiçar aquilo que é dos outros. E um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é não cobiçar aquilo que é dos outros. Tu começas a cobiçar. E quando tu cobiças aquilo que não tens e não consegues ter porque não podes ter, isso adoece o teu coração e leva-te à inveja. E tu ficas desgastado, porque estás sempre nesta constante de querer coisas que não te pertencem e de não poder ter aquilo que não te pertence. Deixas de dar foco àquilo que Deus te dá e estás com foco constantemente naquilo que não é teu. Esta é uma das razões pelas quais, com todo o respeito por quem usa Facebook, eu uso também, com todo o respeito, mas é uma das razões pelas quais eu estou a ponderar deixar o Facebook. E não gosto mais, eu não estou a criar cada vez mais desgosto pelas redes sociais. Porque a dinâmica das redes sociais é essa: manter os nossos olhos na vida dos outros. Manter os nossos olhos fixados no que está a acontecer na vida dos outros. Então a pessoa viajou. Ela viaja e eu não viajo. Quem me dera poder viajar como ela viaja. A pessoa comprou um carro novo, fotografia no Facebook. Pum! O meu carro é tão podre. Quem me dera ter um carro como aquela pessoa. A pessoa pôs uma foto do seu namorado. Eu não tenho namorado, coitado de mim. E agora, como é que vai ser a minha vida? Olha para esta pessoa, tem a mesma idade que eu, já tem namorado e eu nunca mais arranjo namorado. A pessoa põe uma foto feliz, a sorrir, e vocês acreditam ilusoriamente que aquela foto realmente representa a felicidade daquela pessoa. Nós acreditamos naquilo. A pessoa é tão feliz e eu, pobre de mim, que sou infeliz, que eu não consigo sorrir como esta pessoa. Os nossos olhos estão constantemente fixados na vida dos outros. Estamos constantemente a fazer comparações entre aquilo que temos e o que as pessoas têm. Entre aquilo que somos e o que as pessoas são. Isso nos está a tornar doentes. E isso vai nos deixar mais doentes ainda. A inveja gera ansiedade. A inveja gera irritação. A inveja gera amargura. A pessoa fica amarga, fica negativa. Quando falamos com ela, sentimos um grau de negatividade ou de pessimismo na boca da pessoa. Porque o coração dela está amargo. E isto está a ser motivado pela inveja. Porque ela está constantemente a comparar-se com as outras. Eis porque eu vou deixar em breve as redes sociais. Mas vocês podem continuar, se quiserem. Porque pode-se fazer um uso sábio destas ferramentas, não é? Pode-se fazer um uso sábio. Mas temos que reconhecer, meus caros, eu sei porque eu sou como vocês, somos seres humanos e eu também às vezes caio nestas coisas. Eu sei que nós às vezes andamos lá o tempo todo, e estamos sempre a ver o que está a acontecer na vida dos outros. Sempre. E sabem, outra coisa doentia que está a acontecer também é a necessidade dos outros de constantemente publicar cada detalhe das suas vidas. Ora, está a acontecer as duas coisas. Uns publicam constantemente cada detalhe das suas vidas e outros estão constantemente a ver o que se passa na vida dos outros. Então o texto diz aqui: não te indignes, não tenhas inveja. Porque se fizeres isso, vais ficar doente. O teu coração vai ficar fraco. O teu coração vai ficar cansado. Tu vais andar desgastado. Segundo aspecto, confia no Senhor e faz o bem. Olha onde é que nós devíamos canalizar a nossa energia. Confia no Senhor. Só que confiar no Senhor é difícil, não é? Confiar no Senhor é difícil. Confiar em Deus, um Deus que não vemos, um Deus que não apalpamos, é difícil. Eu sei que confiar em Deus é difícil. Confiar-lhe a nossa vida é mais difícil ainda. Então, muitos de nós, em vez de confiar em Deus, estamos a confiar em nós próprios. Estamos a dedicar o nosso tempo a solucionar as coisas da nossa vida à nossa própria maneira. Tu disseste para ti e eu disse para mim.
Eu sou sábio o suficiente. Eu sou inteligente o suficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu sou adulto e vacinado. Eu sei fazer as decisões da minha vida. Vou conduzir a minha vida como eu quero. Tu marginalizas Deus. Deixas Deus de parte nos teus planos, nos teus projetos, nos teus caminhos, nas coisas que fazes. E confias em ti próprio. Então queres exercer controlo sobre as coisas. Queres ter domínio sobre os acontecimentos da tua vida. Só que sabem qual é que é o problema? Em 2019, no final do ano, eu tinha muitos planos. Eu sou uma pessoa que gosta de planear também assim a minha vida ao longe. Tinha muitos planos. Mas em janeiro de 2020 começou a pandemia. Começou a pandemia. Eu tinha muitos planos na minha cabeça, inclusive para a igreja. Tudo foi por água abaixo. Em 2020, não consegui concretizar quase nada do que eu tinha projetado para realizar com a igreja e outras coisas até na vida pessoal. Não consegui. Qual é o controle que eu tenho? Qual é o controle que tu tens da vida? Controlamos alguma coisa? Não. Agora, se a nossa confiança está em nós, o que é que vai acontecer quando já não conseguimos controlar? Quando já não tivermos controle sobre as variáveis da nossa vida? Porque a nossa confiança está em nós. Eu sei o que fazer da minha vida. Quando nós já não tivermos controle, nós vamos ficar em baixo, nós vamos ficar deprimidos e nós vamos desanimar. Leiam, se quiserem, vão ao Instituto Nacional de Estatística, ou por data, que é outra boa fonte de estatística, vão lá ver o número de pessoas ansiosas agora em Portugal e no mundo, vão ver o número de pessoas a tomar antidepressivos nesta altura, por causa da pandemia, vão lá ver como é que aumentou a criminalidade, a violência doméstica por causa da pandemia. Vão lá ver o efeito que a pandemia tem tido nos casamentos, inclusive na taxa de divórcios. Vão lá ver. Por quê? Nós confiamos em nós. E quando as variáveis mudam, nós tiram-nos o tapete e deixamos de estar com a energia, com a alegria, com o entusiasmo que tínhamos antes. O versículo continua, a passagem continua. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Bom, a pessoa muito religiosa vai dizer, não, esta passagem não está certa. Este versículo não pode estar certo. Como é que Deus vai conceder tudo o que está no meu coração? Tudo o que deseja o meu coração. O que é que a passagem diz em primeiro lugar? Deleita-te no Senhor. O que é deleita-te? Tem prazer no Senhor. Tem prazer em Deus. Alegra-te em Deus. E uma pessoa que tem prazer em Deus vai ter prazer na palavra de Deus, vai ter prazer nos princípios de Deus. Os princípios de Deus vêm do seu caráter, vêm dele, vêm da sua pessoa. E quem tem prazer em Deus, vai ter prazer na palavra de Deus. Só que muitas vezes nós não temos prazer em Deus. Muitas vezes Deus nos aborrece. A palavra de Deus nos aborrece. Nós não temos prazer na palavra de Deus e no que a palavra de Deus diz. Então nós preferimos seguir o nosso próprio caminho, mais uma vez, ao invés de seguir o que a palavra de Deus diz, porque não temos prazer na palavra de Deus. Não temos prazer em Deus. O texto está a dizer aqui, tem prazer em Deus. Porque se tu tiveres prazer em Deus, se tu tiveres prazer nos princípios de Deus, eu vou-vos dizer uma coisa em que eu acredito com toda a convicção. A Bíblia foi escrita por diversas razões. Eu acho que uma das razões que Deus escreveu, que Deus revelou a sua palavra na Bíblia, é para o teu bem-estar e para o meu bem-estar. Para vocês serem felizes plenamente e eu ser feliz plenamente.
Os princípios de Deus que estão na Bíblia não são para o teu mal, mas são para o teu bem. Deus não te quer mal. Deus não te quer privar do bem. Deus não te quer privar de progredir. Deus não te quer privar de ter satisfação na vida. Pelo contrário, para que tu tenhas satisfação, Deus deu princípios para tu viveres. Porque se tu viveres nesses princípios, tu terás satisfação. Terás satisfação. Agora, se nós nos aborrecermos de Deus, se Deus nos aborrece e os princípios dele nos aborrecem, nós não vamos ter prazer em viver de acordo com os seus princípios. Deus criou os seus princípios para a tua satisfação. Em primeiro lugar, por exemplo, tomemos o exemplo do mandamento de que eu já falei há pouco. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Será que Deus não fez este princípio para o nosso bem? Não cobiçar não resulta no nosso bem. Resulta no nosso bem. Quando Deus diz não adulterarás, será que isso não é bom para nós e para as pessoas à nossa volta? Claro que é bom para nós e para as pessoas à nossa volta. E muitos outros princípios que nós encontramos na palavra do Senhor são dados para o nosso bem. E sabem, quando o que está no teu coração se alinha com os princípios de Deus, é aqui que está a chave. Se o que está no teu coração se alinha com os princípios divinos, porque tu tens prazer em Deus e tens prazer nos seus princípios, então aprendes a desejar coisas que estão alinhadas com os princípios de Deus. Se o que tu desejas no teu coração está alinhado com os princípios de Deus, Deus não tem problema nenhum em dar-te. Deus não tem problema nenhum em te o dar. Deus não tem problema nenhum em te abençoar com isso, desde que esteja alinhado com os seus princípios. O texto continua e vamos entrar aqui numa passagem-chave da nossa sessão de hoje. A palavra de Deus diz: descansa no Senhor. Conhecemos todos esta frase, não é? Descansa no Senhor. O que é que significa descansar? Vamos pensar no sentido da palavra descansar. É importante pensar no sentido das palavras. Descansar vem da palavra cansar-se, do verbo cansar-se, não é? Descansar é reverter o cansaço. Descansar é fazer o contrário do que cansar-se. Então isto quer dizer que Deus parte do princípio que nós vamos ficar cansados. Deus sabe que nós vamos ficar cansados. Jesus disse aos discípulos dele, por exemplo, vocês nesta vida vão ter aflições. Porque Deus sabe que nós vamos ter aflições. Deus não está a imaginar para a nossa realidade terrena uma vida linear, um mar de rosas. Nem no casamento, nem na família em geral, nem na igreja, nem nas amizades, nem no trabalho. Deus sabe que estas coisas são fonte de stress muitas vezes na nossa vida. A escola é fonte de stress. O trabalho é fonte de stress. A igreja também pode ser fonte de stress de vez em quando. Mas o que é que o texto está a dizer? Descansa no Senhor. Ou seja, inverte o cansaço em Deus. Um desafio que eu vejo aqui em relação a esta parte também tem a ver com a perspectiva em relação ao futuro. Uma das coisas que mais nos cansa na nossa vida emocional, não é? Estamos a falar de cansaço emocional, é a expectativa do amanhã. Jesus dedicou em Mateus 7 um capítulo quase inteiro, aliás, uma secção quase inteira, a falar sobre a preocupação com o amanhã. As nossas mentes, quando estamos a viver o dia a dia, muitas vezes elas, em vez de estarem aqui, onde estamos agora, a lidar com os desafios do agora,
a concentrar-se nos problemas de agora, muitas vezes as nossas mentes estão aceleradas no tempo e elas já estão no futuro. Já estão a antecipar os problemas do futuro, as dores do futuro, os desafios do futuro. E isso causa ansiedade. Isso causa muita ansiedade no nosso coração. Onde é que eu vou viver daqui a uns anos? Onde é que eu vou estar a viver? Será que eu vou ter uma boa reforma daqui a uns anos? Como é que vai ser a minha reforma? Será que eu vou casar um dia? Será que eu vou conseguir ter um seguro um dia? Será que eu vou conseguir comprar uma casa um dia? São preocupações em relação ao futuro que na nossa vida e no nosso coração deviam ocupar um espaço pequenino, porque é um futuro. Nós não temos acesso ao futuro. Nós não controlamos o futuro. Nós não determinamos o futuro. O futuro é uma variável incerta para nós. Aliás, meus caros irmãos, para muitos de nós, espero que não, mas para muitos, se calhar nem vão viver esse futuro. E nós estamos preocupados com coisas que estão lá à frente e acabamos por negligenciar as coisas que estão mais perto de nós. E o nosso coração bombeia a mil, cheio de ansiedade, cheio de insegurança, porque está sempre no futuro, sempre preocupado com o futuro. Sabem o que Jesus disse sabiamente aos seus discípulos? Basta a cada dia o seu próprio mal. Já basta a cada dia o seu próprio mal. Estás a viver os problemas de hoje, os desafios de hoje, abres a televisão e há muito mais notícias, muita informação preocupante. Tens que te preocupar com os teus filhos hoje, porque hoje está doente, amanhã falta alguma coisa na escola. Estás preocupado com o teu casamento porque não está a correr tão bem hoje. E para além disso, ainda estás preocupado com as coisas que estão por vir e que ainda não aconteceram. E que se calhar nem vão acontecer, ou vão acontecer de uma maneira diferente daquela que tu esperas. O nosso coração, meus caros, não aguenta esta pressão. O nosso coração não aguenta esta pressão. Talvez é a terceira, quarta vez que eu cito Augusto Cury aqui em relação a isso. Psiquiatra, analista brasileiro que pensa nas questões da mente já há muito tempo, que tem muita experiência e muitos livros escritos sobre a mente. Desenvolveu a teoria do síndrome do pensamento acelerado. Ele disse que a causa principal, na opinião dele, para tanta ansiedade que há nos nossos dias, é que estamos a pensar demais. Estamos a pensar demais. Ou seja, o nosso cérebro está a ser saturado com informação, com muito mais informação do que ele consegue processar em cada instante. E, mais uma vez, as redes sociais têm um papel nisso, grande. Porque as redes sociais são uma ferramenta de aceleração de informação, de encher informação na tua vida. Quando tu abres, se tu passas 20 minutos no Facebook, tu vais ser bombardeado com milhares de informações ao mesmo tempo. Quando estás a fazer scroll down, quando estás a descer a página, tu és bombardeado com inúmeras informações. Cada informação gera uma emoção diferente no teu coração. Não sei se tu sabes isso. Mas cada frase que lês gera uma emoção. Ou é uma emoção de entusiasmo, ou é uma emoção de euforia, ou é uma emoção de preocupação, ou é uma emoção de falta de autoestima. São 1001 emoções que as coisas que são postadas geram no nosso coração. O nosso coração não aguenta tanto, meus caros. A nossa mente não aguenta tanto. Nós queremos achar que somos muito fortes, mas não somos tão fortes como pensamos. E tanto é assim que a pandemia tem gerado estes resultados de que vos falei na mente das pessoas. Porque nós somos mais frágeis do que imaginamos. E porque somos mais frágeis do que imaginamos, temos que ir à fonte daquele que é forte e é mais forte do que qualquer outra coisa que podemos imaginar. Os ateus chamam isso fraqueza, ou uma tentativa de escape da realidade. Eu chamo isso inteligência.
Eu chamo isso inteligência. Digam-me lá uma coisa. Se eu tiver uma coisa que custa, que pesa 1 tonelada. Vamos tomar o exemplo de um carro que avariou na estrada. O meu carro avariou e eu quero tirá-lo da estrada. É inteligente ou não é inteligente pedir ajuda? É inteligente. Será que isso é fraqueza? Não. É inteligente. E de onde é que vem a necessidade de pedir ajuda? É o perceber que eu não tenho forças para aguentar o peso de um carro. Eu não consigo sozinho. E como eu não tenho forças, eu posso ser arrogante e dizer, eu sou super forte, eu vou conseguir sozinho. Vou lá e parto a coluna, eu vou parar no hospital e fico internado. Ou então posso ser inteligente e dizer, não, eu sou limitado, a minha energia é limitada, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Eu vou chamar ali uns homens fortes, daqueles que vão para o ginásio, cheios de músculo, e eles vêm e ajudam-me a tirar o carro. Na fé é a mesma coisa. Nós somos limitados. A nossa energia é limitada. A nossa força é limitada. O nosso entendimento da realidade é limitado. O nosso conhecimento do futuro é zero. Zero. O nosso conhecimento do futuro, então, é zero mesmo. A nossa capacidade de controlar as variáveis da nossa vida é muito limitado. Somos extremamente limitados. Aliás, mesmo a própria ciência tem demonstrado com esta pandemia que é extremamente limitada. E então, é inteligente, mais do que inteligente, reconhecer que temos que ir a Deus, voltar a Deus, que é a fonte da inteligência, que é a fonte da criatividade, que é a fonte da força, que é a fonte da energia, que é a fonte da sabedoria, que é a fonte da paz e da segurança. Voltar a Ele para carregar as nossas baterias diariamente. Voltar a Ele para recarregar as nossas baterias. Olhem, meus caros, se tu recarregas as tuas baterias no pensamento positivo, um dia o carregador vai falhar e já não vai funcionar mais. Pensar positivo é o que nos tem ensinado. Não, pensa positivo, acredita e vais conseguir. Oh, meus caros, pensar positivo tem limites. E um dia este carregador que chamamos pensar positivo esgota-se e tu não tens onde recarregar as tuas baterias. Os amigos! Os amigos! Os amigos! Os amigos! Jesus tinha um bom amigo que andava com ele sempre. 3 anos andou com ele. E foi esse bom amigo que lhe espetou uma faca nas costas no fim da vida de Jesus. Chama-se Judas. Mas sabem, Jesus nunca confiou muito nele. Jesus tinha um olhar longínquo. Jesus sabia que este indivíduo um dia me vai trair. Mas nós não sabemos, não é? Nós não somos Jesus. A gente confia nos amigos. É o meu amigo, é o meu familiar. Olha, desculpem meus familiares. Eu sou um homem da família, ok? Eu sou um homem da família. Mas eu tenho um amigo pastor, que há muitos anos atrás casou entusiasmado e a vida dele foi para o chão. Porque coisas graves aconteceram, a esposa foi embora, abandonou com a filha, foi embora numa aventura, abandonou por completo. A Bíblia diz uma coisa: maldito é o homem que confia no homem. São os teus amigos que vão recarregar as tuas baterias diariamente. Tudo bem. Um dia vais lá e eles não vão estar lá. Sabe uma coisa? Se Deus tivesse a possibilidade de abrir segredos ocultos e mostrar-nos o que as pessoas dizem de nós e pensam de nós e falam de nós, as pessoas em que nós mais confiamos, nós vamos perder o ânimo de sair do quarto no nosso dia a dia. As pessoas que mais eu confio, nas tuas costas, tu sabes o que eles dizem de ti. Tu sabes o que eles pensam de ti. É por isso que o texto está a dizer, no início, não te indignes. É
perda de tempo. Confiar nas pessoas demasiado, esperar demasiado das pessoas, indignar-se tanto por causa do mal que eles estão a fazer, é perda de tempo. Escolhe bem as tuas lutas. Não faças lutas que não te vão levar a lado nenhum. Não lutes pelas pessoas, não lutes com as pessoas que te querem mal. Não vale a pena. Deixa-as no seu canto, porque tu é que te desgastas por causa delas, tu ficas cansado, tu ficas morto em termos de falta de energia e elas estão no bem bom. E tu estás a desgastar energia que tu podes concentrar na tua vida para desenvolver a tua vida e das pessoas à tua volta, das pessoas que Deus põe à tua volta. É perda de tempo, desgastar energia com as pessoas que nos querem mal, que planeiam o mal contra nós. Invejá-las é perda de tempo. Quando elas tiverem sucesso, bate palmas e agradece, louva a Deus, celebra o sucesso delas. Não fiques triste com o sucesso delas. Não fiques triste com o sucesso delas, porque isso vai gerar inveja. Então Deus é a fonte. Deus é a fonte. Há um exercício que eu vos encorajo a fazer diariamente. A cada dia nós enchemos o nosso coração com muito lixo. Muito lixo. Palavras negativas que nos são ditas, coisas negativas que acontecem, expectativas não concretizadas, preocupações em relação ao futuro, uma série de coisas. Enchemos o nosso coração, é como um balão, enchemos-lo com coisas negativas, com lixo. Tenham a capacidade e a coragem de diariamente ir a Deus com confiança. Mas isso pressupõe, meus caros, que vocês saibam quem é Deus. Vocês não souberem quem é Deus, vocês não vão a Ele. Vocês vão ao amigo, vocês vão recorrer à vossa mente, vocês vão recorrer ao livro, ao bom livro que vocês estão a ler naquele dia. Não. Pressupõe que vocês conheçam Deus. Quem é Deus? Criador do universo. O que é impossível para Deus? Nada. Nada. O que Deus tem em relação a mim? Amor. Que tipo de amor? Amor incondicional. Eu posso falhar 1001 vezes e voltar a Ele e Ele vai me receber. Amor incondicional. O que é que Deus não pode me ajudar a solucionar na vida? Nada. Deus pode ajudar a solucionar tudo. Até a coisa mais insolucionável, a morte, Deus já solucionou em Cristo Jesus. Não há nada que Deus não possa solucionar. Quando é que eu posso contar com Deus? Sempre. Ele disse, eu estou consigo sempre. Eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Os amigos deixam e desamparam. Mas Jesus, Deus, nunca te deixará, nunca te desamparará. Quando tu sabes isso, estás informado, estás esclarecido e tu aceitas essa informação, isso vai criar disposição para diariamente ir a Ele. Senhor, olha o que está aqui. Eu estou zangadíssimo com aquela pessoa. Senhor, eu não tolero mais aquele indivíduo. Senhor, o meu pensamento está muito preocupado com relação aos meus estudos. Senhor, eu não tenho marido, não tenho mulher. Senhor, isto e aquilo. Senhor, quero ouvir-te. Sempre que Davi orava a Deus com sinceridade, expunha o seu coração, Davi saía da presença de Deus com segurança. Eu vou vencer. Eu vou vencer, porque Deus está comigo. Eu vou triunfar. Davi saía sempre assim. Leiam os salmos dele, vejam como ele começa e como ele acaba o salmo. Às vezes ele começa com um clamor, Senhor, então, mas me abandonaste? Onde é que tu estás? E ele termina sempre, Senhor, mas Senhor, eu sei que tu me queres bem. Senhor, eu sei que és a minha salvação. Senhor, eu sei que és a minha solução. És tu, Senhor, quem me vai dar a solução. És tu quem luta com os meus inimigos, Senhor. Eu não preciso me preocupar com eles. És tu, Senhor. E quem pensa assim, quem faz assim, quem age assim, a vida não o mantém no chão. A vida pode abalá-lo, mas não o mantém no chão. Não o mantém no chão. Ele pode cair, mas no dia seguinte, meus caros, ele levanta-se outra vez. E se calhar levanta-se mais forte do que era antes da queda. Levanta-se mais animado, mais esperançoso. E quando fores falar com ele, parece que ele nunca foi abalado. A mesma pessoa que foi abalada vai ser uma fonte de inspiração para a tua vida. Porque Deus está a agir no seu coração. Termino dizendo assim.
Meu desejo primeiramente para esta igreja, mas também para as nossas famílias, mas também para aqueles que nos ouvem que não são desta igreja ainda, meu desejo é que neste ano 2022 vocês vão ser pessoas com mais saúde interior. Com mais saúde interior. Vocês e eu também preciso, não é? Portanto, nós vamos ser pessoas com mais saúde interior. Com entusiasmo, com alegria, com paz, com segurança, com fé. E sabem, eu falei na semana passada sobre ser embaixador. Isto é um sinal claro de que somos embaixadores de Jesus. Porque como é que era Jesus? Como é que era Jesus? Jesus era uma pessoa focada. Jesus era uma pessoa determinada. Jesus era uma pessoa vitoriosa. E mesmo no momento mais difícil da sua vida, ele disse: Pai, se é da tua vontade que eu sofra, faça-se a tua vontade. Eu não vou fugir, eu não vou recuar. Faça-se a tua vontade. Se é para que eu sofra, eu vou sofrer. E ele foi à cruz com coragem, olhou para a cruz, olhos nos olhos, com foco, com olhar de tigre. É assim que nós costumamos dizer no dia a dia. Com olhar de tigre, olhou para a cruz, enfrentou a cruz. E com esta vitória, nós somos abençoados. Daqui a pouco estamos a celebrar a ceia que simboliza esta vitória que Jesus alcançou na cruz. Por quê? Porque Jesus era inabalável. Por isso ele disse: vocês vão ter aflições nesta vida, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E vocês, como meus embaixadores, vocês vão vencer também. Vocês vão vencer também. Ai, como será a igreja quando estivermos todos entusiasmados com o Senhor. E quando nos pudermos animar e estimular uns aos outros constantemente. E porque os nossos corações vão estar em paz, a gente não precisa de lançar coisas negativas. Não precisamos de maldizer as outras pessoas, de ter invejas e de todas estas mesquinhices. Vamos poder sim usar a nossa boca para abençoar o nosso irmão, para dizer coisas boas, para estimular, para encorajar. Força, vais conseguir, para orar pelos nossos irmãos. Quando isso acontecer, vai-se gerar uma vida tal. E o Senhor vai derramar a bênção, porque o Senhor derrama a bênção aí onde a vontade dele está a ser feita. O Senhor vai derramar a bênção. Aqueles que estão preocupados aqui com alguma coisa do futuro, olhem, meus caros, é humano se estar preocupado, mas, por favor, vão diariamente a Deus, ponham com toda a transparência, sem nada esconder, não finjam que são fortes ou que são muito religiosos, ponham isso de parte. Vão diariamente na presença de Deus, ponham com toda a transparência a vossa preocupação diante dele. Efésios diz uma coisa muito interessante. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós imaginamos. Muito mais. Tu pedes uma coisa, Deus diz o quê? Isto é pequeno, isto não é nada. Eu tenho melhor para ti. Mas tu andas preocupado com isto que não. Eu tenho algo muito melhor. Vamos ficar de pé e partilhar esta ceia. A ceia, na verdade, é uma festa.